No cenário de crise, em que estamos mergulhados atualmente, não são poucos os brasileiros que se perguntam: o que devo fazer para pagar minhas dívidas? Um fato que pode ser constatado pelos dados apurados pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, PEIC. De acordo com a pesquisa, o valor percentual de famílias endividadas chegou à casa dos 73,2% no mês de abril de 2021. O valor mais alto já apurado pela pesquisa, que começou a ser feita ainda no ano de 2010. Nesse cenário, é necessário que as pessoas utilizem seus recursos de maneira eficiente. O que deve ser feito não apenas para que as dívidas sejam pagas, mas também para se evitar que novos débitos sejam contraídos. Levando esse fato em consideração, preparamos algumas dicas para ajudar você a lidar com esse problema. Leia nosso conteúdo e saiba como agir para se livrar das dívidas. Então vamos lá, como pagar minhas dívidas? Embora sair do endividamento não seja uma tarefa simples, ela pode ser bem-sucedida. Tudo o que a pessoa endividada precisa fazer é tomar os cuidados necessários. Continue no vídeo e descubra como proceder para se livrar desse problema. Analise as prestações pendentes. Em primeiro lugar, a pessoa que deseja pagar suas dívidas em aberto, precisa analisar todas as suas prestações pendentes. Esse cuidado se faz necessário porque, sem ele, o indivíduo em questão simplesmente não terá uma ideia clara de o quanto está devendo. Com base nessas informações, a pessoa endividada pode elaborar um plano para quitar seus débitos. De preferência, priorizando as contas mais caras. Ou seja, aquelas que apresentam as maiores taxas de juros. Nesse momento, também é interessante que o indivíduo verifique suas despesas recorrentes em busca de gastos que possam ser cortados ou reduzidos. Como exemplos, podemos citar os serviços de TV por assinatura e até mesmo os streamings, como a Netflix. Outra solução simples, mas eficaz, é a substituição de marcas caras por versões mais baratas de produtos usados no dia a dia. Tomando esses cuidados, a pessoa que deseja pagar suas dívidas é capaz de organizar melhor seu orçamento. O que cria condições não apenas para que ela quite seus débitos, mas também para que acumule recursos para realizar investimentos. Reformule os seus gastos mensais. Quando pensamos em um orçamento equilibrado e no pagamento de dívidas, uma reformulação dos gastos mensais tende a se fazer necessária. Por essa razão, os especialistas desenvolveram um modelo conhecido como Técnica 70/30. Nesse modelo de alocação financeira, 70% dos recursos da família são usados para resolver problemas que são relevantes no presente. Já o montante restante deve ser aplicado em outras questões relevantes. Confira um exemplo de implementação da técnica 70/30. 55% da renda mensal para gastos essenciais, como contas de água e de energia elétrica, 5% da renda mensal para o investimento em educação, como a contratação de cursos para a qualificação profissional, 10% da renda mensal para a criação de uma reserva de recursos para a aposentadoria, 20% da renda mensal para o investimento em conquistas de curto, médio e longo prazo, como a compra de um pacote de viagem, a troca de um carro ou a aquisição da casa própria, 10% da renda mensal para o lazer e para a compra de itens mais supérfluos. É importante levar em consideração, porém, que cada família tem a própria realidade. De modo que a técnica 70/30 não precisa ser seguida à risca. Mas ela pode ser usada como um modelo para a formulação de um orçamento familiar mais inteligente. Descubra onde é possível economizar. Levantar recursos para a quitação de dívidas não é uma tarefa fácil. Às vezes, elas nos forçam a optar por algumas escolhas mais drásticas, como o corte de custos. Felizmente, existem muitos serviços que não usamos, ou ao menos que não usamos totalmente, que podem ser cortados ou reduzidos. Como um exemplo, podemos citar os planos de telefonia móvel. Infelizmente, algumas dívidas mais altas podem exigir medidas mais duras. De modo que muitas pessoas chegam a vender bens como carros e imóveis para lidar com elas.
Antes de tomar esse tipo de atitude, porém, o indivíduo precisa avaliar se a venda do bem em questão realmente vai melhorar sua situação financeira. Uma vez que nesse momento a pessoa costuma estar sob muita pressão, recorrer aos conselhos de um especialista ou de um amigo de confiança tende a ser a melhor opção antes de se tomar uma atitude como esta. Avalie seu padrão de vida atual. Muitas vezes, uma pessoa fica endividada devido a uma situação inesperada. Como exemplos, podemos citar uma demissão e até mesmo a quebra de um negócio. Frente a um evento como esse, que ocorre de maneira abrupta, é natural que o indivíduo perca o fluxo de recursos que tinha à sua disposição para quitar seus débitos. A grande questão é que boa parte das dívidas não estão relacionadas a esses eventos inesperados, mas sim a um uso inadequado do crédito. Obviamente, ter acesso a produtos de qualidade é importante. Afinal, as pessoas trabalham para isso. Mas quando um indivíduo tenta viver um padrão de vida acima do que sua renda lhe permite, as dívidas começam a se acumular. Um problema que, ao longo do tempo, tende a reduzir sua qualidade de vida, em vez de melhorá-la. É importante que cada pessoa avalie de maneira racional a renda mensal e os seus gastos, para verificar se de fato seu padrão de vida é sustentável. Por exemplo, um carro tem o potencial de aumentar a mobilidade de uma família, pois permite que seus membros se movimentem mais facilmente pela cidade. Mas, levando em consideração custos, como as mensalidades de um seguro, o preço da gasolina e as manutenções periódicas, recorrer a aplicativos como o Uber pode ser a solução mais adequada. Encontre uma fonte de renda extra. Quando pensamos em estratégias para o pagamento de dívidas, é importante ressaltar que o aumento de renda é tão benéfico quanto o corte de custos. O que é natural, uma vez que, com mais dinheiro no bolso, uma pessoa tem menos problemas para pagar suas dívidas. Nesse contexto, as fontes de renda extra, tão populares hoje em dia, podem ser encaradas como uma excelente solução. Por meio de e-commerce, como o Mercado Livre, qualquer pessoa pode revender produtos. Outra ideia interessante é a venda de objetos que já não são usados com tanta frequência. Como exemplo, podemos citar roupas, sapatos e até eletrodomésticos. Além disso, graças a plataformas especializadas na prestação de serviços freelancer, qualquer pessoa pode pegar trabalhos para executar em casa, o que pode ser uma ótima fonte de renda extra. Por fim, estimulamos que você tenha um planejamento a longo prazo. A partir disso, certamente você terá um melhor controle sobre as suas finanças, o que evitará novas dívidas para o seu orçamento mensal. Exemplo, suponhamos que você sonhe em fazer uma viagem para o exterior. Esse, então, passa a ser seu objetivo principal. Nesse sentido, você consegue fazer um orçamento que daria para fazer essa viagem e entenderia quanto precisaria guardar todos os meses. Tenha um planejamento a longo prazo. Isso é um estímulo para que todas as atuais dívidas sejam quitadas para, então, você começar a armazenar essa quantia necessária para alcançar o seu sonho. Devo pegar um empréstimo para pagar minhas dívidas? Dependendo da situação, e de fatores como a quantidade de dívidas e as taxas de juros, atreladas a elas, pegar um empréstimo para quitar esses débitos pode ser uma solução interessante. É importante levar em consideração, porém, que existem diferentes tipos de crédito, de modo que nem todos são indicados para essa tarefa. O cheque especial e o cartão de crédito, por exemplo, são modalidades de crédito que estão atreladas a taxas de juros muito elevadas, o que significa que não vale apenas fazer uso dessas ferramentas para o refinanciamento de dívidas. Nesse caso, o ideal é que a pessoa que deseja pagar suas dívidas faça uso do empréstimo pessoal, cobrando uma taxa de juros que costuma variar em torno dos 113,8% ao ano. Esse tipo de crédito é tido como a segunda opção mais econômica disponível no mercado. Por mais que o crédito consignado e o empréstimo pessoal de fato sejam opções mais baratas de crédito, elas ainda têm um custo.
De modo que, ao recorrer a elas, o indivíduo não anula sua dívida, ele apenas a substitui por um débito mais econômico. Portanto, antes de tomar essa atitude, a pessoa precisa tomar os seguintes cuidados: se planejar financeiramente para a nova dívida, verificar os empréstimos com as melhores condições disponíveis no mercado, conferir o chamado custo efetivo total do crédito. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras não podem exigir o pagamento de taxas ou de depósitos para realizar um empréstimo. De maneira que, se essa cobrança for efetuada, o indivíduo deve denunciá-la ao órgão responsável. E então, o que achou das dicas apresentadas neste conteúdo? Para ficar por dentro de outros materiais como esse, é só se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.